Acho que a gente pode começar conversando mesmo, né? Assim, tem uma diversidade de cinemas, Guarani, né? Na próxima sessão vai ter um filme também que os representantes não puderam estar. A gente teve também os filmes do Alberto Guarani. E, enfim, temos outros realizadores e realizadoras aqui fazendo trabalhos. E conversar mesmo sobre essa trajetória, né? Assim, como essa chegança no cinema, né? Como ela acontece. Queria começar com aquele tio, se você pudesse falar pra gente mesmo essa sua entrada no cinema, sobre o seu filme, seu processo, seus interesses, e você fica à vontade. Do Cabo de Paim. Boa tarde a todos. Então, eu comecei realizando esse curta durante um curso mesmo de audiovisual. E esse curta foi nesse processo mesmo de curso, aprendendo a editar, legendar. Então, é um fruto mesmo do curso de audiovisual que teve só para mulheres na minha aldeia. Minha aldeia fica em São Paulo, zona sul de São Paulo, chama no território Tamandaporã. Tenho 21 anos, propiciana. Então, para a gente continuar, a gente está aqui com o Ronei e com o Richard. Eles estão representando um filme que eles fizeram em conjunto, nesse processo que a gente tem chamado de cinema de aliança, né? O cinema que é feito em colaboração. E aí, queria pedir para vocês falarem para a gente também um pouquinho desse processo, das trajetórias, assim, de vocês, no audiovisual. Boa tarde a todo mundo, obrigado pela presença. Esse trabalho aqui, meu primeiro trabalho junto com os Guarani-Mungá. Eu já tive a experiência de trabalhar com outros cineastas indígenas em aliança, mas Machacali, com Israel Machacali, com Sueli Machacali, documentário Green. E eu comento também do Israel e da Sueli, porque foi um pouco uma conversa com eles, que eu sou de São Paulo. Aí, indo até a aldeia do Israel e da Sueli, eles perguntaram, mas você é de São Paulo? E que trabalho que você já propôs, já fez com os Guarani, que você estava lá no território dos parentes? E aí eu voltei de Minas, né, vou para São Paulo, eu voltei dos Machacali pensando nos Guarani. E aí contente com esse primeiro trabalho, e em troca com um coletivo de lá, né, do Jaraguá, e em contato também com o trabalho do Richard como comunicador, que me interessa bastante, assim, que ele faz no Mídia Guarani-Mungá, e vários outros trabalhos, né, Richard, você pode falar melhor. Eu acho que a apresentação seria por aí. A gente fez um Morei da Pele, né, uma sessão para passar agora. Então, boa tarde. Meu nome é Richard, eu sou comunicador da terra indígena de Jaraguá e faço mais parte da fotografia mesmo, né? Eu não sou muito de cinema, mas às vezes eu me meto nesse meio também. Então já fiz parte do Ribeirão das Lavras, que é um documentário, e Mel do Passado, que é das abelhas sem ferrão que a gente cria na aldeia. E várias outras coisas que eu faço também, né? Tipo, o Abate Praia a gente fez também, que é um filme de longa-metragem, mas lá a gente faz mais parte do roteiro, né? Porque era um projeto, então era uma equipe de fora que fez o filme todo. Então essas coisas que a gente faz na aldeia. E agora eu faço mais comunicação mesmo, tipo de redes sociais, Instagram, né? Tipo, Mídia Guarani-Mungá, a gente está com 57 mil seguidores. Então a gente está fazendo essa página
tipo, mostrar um pouco da cultura Guarani para o povo de São Paulo, né? Para que eles entendam o que é a cultura Guarani. Porque para eles, quando a gente está perto de uma cidade, tipo, não tem mais a cultura, não tem mais canto, não tem mais a língua. Mas ali a língua é mantida muito forte, né? As crianças já nascem falando, cantando, crescem na casa de reza. Então, a partir disso, a gente continua mostrando para o Brasil e para o mundo o que é a cultura Guarani, né? Então, enfim, a gente vai ter ainda a sessão, como a gente falou, né? Mas é inevitável também, né? Sobretudo para Querexu, que eu acho que é o seu filme de estreia, né, Querexu? É? Legal, mas eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa experiência dessa oficina, porque você acaba assinando no filme tanta fotografia, salvo engano, e edição também, né? Se você pudesse detalhar um pouco para a gente com quem que foi essa oficina, como que ela aconteceu, seria legal. Então, essa oficina foi pelo Instituto Catitu, né? E as professoras eram mulheres, né, dando curso de audiovisual para mulheres. E nesse grupo tinha mulheres com filhos, tinham mulheres mais novinhas, tinha mulheres solteiras. E foi 10 dias de curso, né, na minha aldeia. E nisso não era só audiovisual, pegar na câmera e filmar, né? A gente teve toda uma conversa, sabe? Eu acho que foi mais um encontro, assim, de fortalecimento feminino mesmo, sabe, da mulher. E, tipo, foi muito legal, porque as mulheres do Guarani brincam muito, né? Então, as aulas não eram chatas, né? Eram muito divertidas. E a gente fazia teatro, a gente atuava e outras filmavam, né? Então foi 10 dias na minha aldeia, né? Primeiro, assim, mostrando para mulheres mais velhas como ligar a câmera, né? Essas coisas, assim. Eu acho que eu, por ser mais nova também, eu, tipo, já sabia, né? Ligar a câmera, pegar assim, e as mulheres mais velhas não sabiam, né? E teve esse processo, assim. Então foi o primeiro momento na minha aldeia, né? Aí depois, no segundo momento, né, eu fui pro Acre. Aí então foi eu e mais 2 meninas Guarani, a gente foi pro Acre, em Rio Branco, e tinha outras mulheres de outras etnias também. E nesse segundo momento a gente foi mais aprendendo a editar, né? Então aí foi a primeira vez, né, que eu vi como era fazer edição, né? Separar o áudio com a imagem, né? E depois do terceiro momento a gente teve um encontro em São Paulo mesmo, na Ocupação 9 de Julho, né? E essas mulheres do Acre, elas vieram para São Paulo, né? Então eu participei e elas tiveram, como no Acre, as aldeias são muito afastadas, né, da cidade. E acho que elas tiveram uma imersão, né, em São Paulo. Como a minha aldeia fica bem mais próxima, assim, né, do centro, então eu meio que já conhecia. Meu pai mora no Jaraguá, que é na aldeia do Richard, então, tipo, eu sempre atravessava, né, a cidade, voltando assim para a Zona Sul e indo para o Jaraguá, né, que é bem mais... não é a aldeia que está na cidade, né, a cidade que está na aldeia. Então, eu conhecia, e então, nesse terceiro momento, na Ocupação 9 de Julho, a gente teve esse encontro, né, novamente, e... eu acho que eu já estava, enfim, vou voltar um pouquinho. Então, eu vou falar um pouco do curta, né, que eu fiz. Esse curta é sobre a minha mãe, né, eu estou gravando a minha mãe. A minha mãe, ela é liderança da minha aldeia, né,
foi uma das primeiras lideranças mulheres do território de Mandaporã. E ela faz um trabalho muito forte e bonito de fazer o resgate das sementes, né? Então ela puxa trabalho para a roça, enfim. E a gente sempre plantava, né? Na retomada, né, onde a gente foi, tipo, a terra era muito degradada e a gente teve que fazer um trabalho muito demorado, né, para recuperar o solo, essas coisas. Então a gente sempre plantava, só que só durante o curso, quando eu fui conhecer o audiovisual, que eu resolvi filmar, né. Então eu filmei ela fazendo a plantação e tudo, mas o plantio do milho não é só isso, é mais, entendeu? E é um resgate da cultura, porque a comida pra gente é importante. Ela é a gente fala que a comida ela fortalece o espírito também, né? E o milho, a gente faz cerimônia com o milho também, né? Assim como a erva mate, né? A gente faz, os Guarani tomam erva mate e não é dos gaúchos, é dos Guarani. Então a gente tem a cerimônia da erva mate e tem a cerimônia do milho, né, que é muito sagrado pra gente. Então, esse processo de plantio, e eu sendo mulher também, eu foquei muito nas mulheres, né, gravando a minha mãe, gravando a minha irmã, terminando esse processo. A gente teve um curso, né, na minha aldeia, e as mulheres gravavam. A gente teve um dia que era de comida típicas, né? Então cada grupo foi gravando um prato, né? Aí eu peguei também na edição, eu coloquei também dentro, né? Tem boa parte que eu filmei e outras partes que outras mulheres filmaram também que eu coloquei, né? É bem realmente uma historinha, né? O plantio, crescendo, colheita e depois o final que seria a comida, né? E é isso. Eu queria pedir para o Richard falar mais um pouco sobre esse movimento no Jaraguá mesmo, com as mídias. Quando que isso começou? Como que vocês conseguiram chegar a tantos milhares de seguidores nas redes? E quantas pessoas estão envolvidas, mais ou menos, nesse trabalho? Porque imagino que não deve ser um trabalho de poucas pessoas, né? Então, o Mídia Guarani surgiu em 2020, quando uma construtora, né, ela derrubou centenas de árvores do lado da terra indígena, a gente ocupou a área, mas a gente via que a gente tinha uma visibilidade da imprensa só no começo da ocupação. Então a gente pensou, né, vamos mostrar nós mesmos, contar a história de nós mesmos na ocupação, né. Então nisso, em março, a gente criou a página. Então dali começamos a montar um grupo, mas tipo, a gente começou a divulgar os eventos que tinha na ocupação, várias coisas aconteciam na ocupação, e mostramos as árvores cortadas. E depois disso a ocupação se encerrou por causa da integração de posse, né? E daí tinha um grupinho montado ainda até ali. Mas como foi passando o tempo, a gente não tinha um recurso, né, onde segurava os jovens para continuar trabalhando lá na comunicação. Então meio que todo mundo desistiu. E eu fui a única pessoa que continuei, porque é uma coisa que eu gosto já, então eu falo, eu vou continuar fazendo sem recurso, com recurso, a gente vai conseguir crescer ela e um dia alguma coisa vai aparecer. E a partir disso ela foi crescendo só, né, tipo, jogando mais a cultura, os jogos indígenas, as cerimônias que acontecem lá na aldeia. Então ela só foi crescendo, mas agora mesmo só tá eu nessa página, não tem mais um grupo formado, né. Então eu viajo para Brasília, viajo para vários lugares para fazer a cobertura de tudo, né? Mas tipo, sozinho. Tipo, não tem um grupo formado nisso. E agora a gente está com 57 mil seguidores, mas tipo, é só para mostrar a cultura mesmo, de denunciar também as causas da aldeia, né? Porque hoje mesmo a gente já está com uma nova construtora do lado da aldeia, onde eles querem construir uma torre dizendo que é da Minha Casa Minha Vida, sei lá, esse negócio aí. E tipo, eles
eles já não respeitam mais as leis, tipo, eles já chegam querendo construir derrubando árvores, né? E a gente tem uma lei que garante o nosso direito de consulta prévia, né? Tem um estudo de impacto ambiental também para ver os impactos que causar para a aldeia. E eles já não respeitam mais isso. Não só eles, como o governador também já autoriza, a prefeitura autoriza tudo, né? Então eles já meio que já não tem mais medo. Então essas redes que a gente usa é para denunciar essas coisas, de mostrar que São Paulo sofre com essas coisas, né? A Amazônia sofre queimada, São Paulo sofre com consultoras. Então são coisas que acontecem muito na região. Eu acho que é meio isso, a Taína surgiu desse acampamento que teve, né? Vou, né, fazer uma pergunta, entrando um pouco nos filmes também. A gente sabe o quanto é amplo e importante, né, o universo musical guarani, e vocês fizeram uma escolha de trabalhar o rap, né, no filme. E aí é uma pergunta para os dois, assim, dessa escolha mesmo, dessa parceria, como que foi essa construção conjunta e isso, assim. Uma vez provocado, né, de que possibilidades, né, poderia eu também propor em relação a essa nova aliança, né, em relação agora aos Guarani lá. Eu, em paralelo, acompanhava muito a Rádio Yandê, que eu, naquele momento, estava fazendo um trabalho de pós-graduação, que estava ligado a esse, ao pessoal da rádio, da Renato Pinambá, Anapuá. E aí ouvi muito rap por conta da rádio, e muitos dos que me chamavam a atenção eram os do Jaraguá, né? Tanto do Os Guarani, e tem mais, né? Dentro do RMC, enfim, a própria Café em algum momento também aparecia muito na rádio, e um pouco povoado, né, por essas músicas, e mais diretamente a partir do Festival Jaraguá Guarani, que teve um festival de rap, de apresentação desses grupos, mesmo que eu ouvia já na rádio, que aí comecei a entrar mais em contato e percebendo assim como uma possibilidade de propor, né, um trabalho junto com esse recorte, né. Então minha aproximação foi bem por aí, e depois mais quando fui fazendo o filme mesmo, entendendo como que seria e com que grupo mais exatamente. Mas reconhecendo o que eu achava interessante, que eu vi principalmente no festival, era das gerações mais velhas, reconhecendo a importância do rap como um instrumento de luta, né? Então reconhecendo também ali como uma força, e eu achei que seria uma oportunidade boa assim, de propor. A gente acabou chegando mais no grupo do Os Guarani mesmo, né, dentro do recorte do curta. E também acho que nessa parte o rap também ela traz uma voz também de luta também, né? Ela não tá ali só cantando por gostar mesmo. Tipo, ela fala um pouco da luta em si, quando escolas convidam. Eu acompanho muito as Guarani para fotografar eles nos shows que eles fazem. E dá muito engraçado quando tu vai nas escolas, os alunos perguntando: nossa, tem índio em São Paulo, índio canta rap, índio tem celular. E daí eu acho que o filme já mostra um pouco dessa parte de mostrar que as aldeias também têm rappers indígenas também. Que não é só na cidade, na periferia, mas nas aldeias também temos. Então o rap é uma, vamos dizer, mais uma voz que está ali para contar um pouco da sua história na comunidade. Então o Os Guarani, tipo, ela conta muita coisa na música deles. Fala de assassinato de jovens que aconteceu no Jaraguá, fala desses invasões que acontecem também. Então ali foi uma ideia que surgiu, acho que foi meio do nada, assim, porque no começo a história do roteiro era uma outra coisa, né? Tipo, não era nem pensado, tipo, nesse toque de um jovem que queria aprender o rap, que foi atrás da música. Era uma outra coisa, mas depois a gente percebeu que era importante também mostrar um pouco dessa parte da juventude que querem aprender o rap também, mas não consegue porque, tipo, não tem um apoio ali que está ali ensinando eles também. Então esse filme mostra um pouco dessa parte, né? De puxar os jovens pro rap
e do rap, mostrar para a população que ali também tem uma voz que pode falar sobre a luta indígena, né? Eu vou continuar com o Richard aqui, porque Richard, nesse filme você aparece nos créditos assinando o roteiro, né, com diversos outros indígenas e também a segunda assistência de fotografia. Né? Se você pudesse falar um pouco para a gente como foi essa experiência nesses dois aspectos do filme, para a gente avançar, seria legal. Eu acho que esse filme agora já é o terceiro filme já que eu faço tempo de câmera, né? Tipo, eu já fiz o primeiro e a segunda, que foi do Ribeirão das Lamas, eu fui apoio de imagens. E no Mel do passado eu fiz apoio de imagem também, e nesse também foi quase a mesma coisa. Então, tipo, uma experiência que no começo eu não curtia muito, né? Porque vídeo é muito chato pra editar essas coisas. Então eu não me importava muito nisso, só estava na fotografia mesmo. Então depois eu fui ver a importância do vídeo mesmo, de mostrar as pessoas falando em Guarani, na língua, as crianças conversando também, né? Então pensando nisso, tipo, a gente meio que divide a comunicação, né? Vídeo, foto. Então, tipo, agora parei um pouco o vídeo, não só faço mais fotos, porque é meio difícil de você dar uma continuidade sem recursos, como eu já falei, né? Tipo, você montar um filme sem recursos, fazer um documentáriozinho é muito difícil. Então a fotografia já é uma outra coisa, eu faço para minhas páginas mesmo, que é mais fácil. Então, tipo, é uma experiência que é um pouco complicado, mas dá pra fazer, vamos dizer assim. Então, acho que é meio isso mesmo, tipo, é uma experiência boa, mas não tão boa porque é difícil. Mas essa construção coletiva ele também, porque é isso, né? Várias pessoas no roteiro e assim, sabe, um pouco mais dessa participação de todo mundo, coletiva, né? Na construção mesmo do filme, assim, se você puder falar um pouquinho mais. E tipo, essa construção coletiva é meio diferenciada, vamos dizer assim, né? Porque, tipo, o roteiro não surge do nada. Tipo, a gente tem reuniões na casa de reza, onde a gente também tem... A gente filma na casa de reza do cachimbo, né? Tipo, a gente reza um pouco, conversa um pouco. Do roteiro vem disso, né? Pra mostrar um pouco da cultura mesmo, de não só uma coisa muito fictícia, vamos dizer assim. Tipo, uma coisa que vem do coração mesmo, de mostrar para a população o que é o povo guarani. Então ela vem um pouco disso, da coletividade mesmo também, porque o povo branco, pra mim, eu sempre falo, eles não têm uma coletividade que o povo guarani e o povo indígena tem. Tipo, quando eles se vêem na rua, eles fingem que nem vê, né? Tipo, agora nós nas aldeias não, tipo, tá passando ali, bom dia, Jaúde, Carude, essa. Tipo, na cidade não, você é invisível, né? Então acho que o roteiro sendo um coletivo é uma coisa muito importante que o povo precisa ver como que é uma montagem de cinema indígena, né? Que não é só ir gravar, que não é só um roteirista, tipo, é um grupo que conversa entre si e vai batendo as ideias dali, parte um filme, um documentário, que depois voa pro mundo, né? E pensando nessa coisa do coletivo também, né, que ele tirou no seu filme, acho que aparece essa preocupação, né, de filmar esse trabalho coletivo lá no milho, as pessoas mais velhas, os mais novos, todo mundo participando. E aí, se você pudesse falar um pouco pra gente disso, dessa recepção das pessoas, da aldeia, dessa construção, e também desse trabalho da sua mãe lá também, que é muito legal, né, dessa recuperação dos milhos ancestrais. Então, na minha aldeia a gente tem roças que são coletivas, né? Todo mundo participa e quando dá o tempo, né, de colheita, todo mundo divide, né? Tem umas famílias que têm a própria roça, mas as maiores são coletivas, né? E isso a gente faz desde 2013, eu acho, na aldeia, né? Na retomada, então na minha aldeia chama Calipetã, que é de eucaliptos, né? Tã é quando a gente fala quando alguma coisa de plantas, quando tem bastante. Então
Então, a lati é milho, então quando a gente fala mineral, é lati, né? Então, a gente sabe que o eucalipto, ele deixa a terra muito dura, né? Seca. Então, a gente, desde que se mudou lá, a gente tem que fazer o processo de adubar. E a gente também teve aulas, né? Cursos para recuperação, né? Do solo. Então a gente acaba aqui usando adubo também, né? E a gente usa também o próprio material do eucalipto, que é a madeira, então deixa a madeira apodrecer na terra. E a gente faz as plantações sempre cobrindo ela com folhas secas, né? Porque para a terra absorver melhor a chuva, a água da chuva e não ficar seca, né? Quando tiver muito sol. Então, e no meu território a gente está fazendo, né, bastante plantações. Antigamente, né, quando eu nasci na Fernanda Porã e só tinha 2 aldeias, né, pequenininhas, de 25 hectares. E durante muito tempo o meu povo ficou com as terras muito pequenas e que não dava para plantar direito porque a população ia aumentando, né? Mas aí depois, logo quando teve o impeachment da Dilma, né, a gente conseguiu, antes na verdade, né, a gente conseguiu que a terra fosse reconhecida, né? Porque os guaranis sempre faziam a trilha do Paraná até São Paulo, né? E, enfim, não foi tudo isso que foi reconhecido, mas, enfim, agora está com 16 mil hectares, né? Então a gente está nesse processo de recuperar o plantio, né? E é isso. Daqui a pouco a gente vai abrir para a mas eu queria fazer um comentário a partir da programação que a gente vai assistir às 17 horas, né? Você tem esse filme que é voltado para esse plantio do milho verdadeiro, vamos dizer assim, né? E os outros 2 filmes no campo da música, né? E é curioso porque ambos eles têm uma estrutura assim, não estrutura, um jeito análogo de pensar, né? No caso do milho, você tem um contraste muito bom entre o que é comida verdadeira, né? O que é comida guarani e o que é comida dos brancos, né? E nesse contraste todo é uma recuperação exatamente de uma dieta, né, que ela tem sido introduzida, que é a dieta do branco nas comunidades, isso vem enfraquecendo, né, a vida das pessoas e também tirando um pouco a felicidade, que é outro mote bastante presente nesses filmes todos, né. E curiosamente no primeiro filme, né, a grande coisa é resgatar a semente guarani, ou seja, a semente do milho, do branco, da Embrapa, ela não serve, né? Mesmo que você vá cultivar do modo guarani, mas ela não, vamos dizer assim, ela não presta, né? E aí, né, dando um pouco de spoiler, assim, né, você tem um pouco não só da retomada da terra, mas também da retomada dessas sementes que durante um longo tempo ficou afastada da vida de vocês, né? E já no caso dos outros 2 filmes, o contraste também vai ser entre música indígena e música não indígena, né? No filme de vocês menos, mas no outro a gente vê sim algum conflito. E, né, você tem lá uma liderança, né, outra história pequenininha, que ela vai justamente falar que a música dos brancos, ela adoece os brancos, né? Elas causam mal, assim, né? Só que ao mesmo tempo você tem um rap, né, que ele vai de alguma maneira vai ser hackeado pelos Guarani, né, e você vai ter algumas lideranças que vão estar reconhecendo, né, essa vamos dizer assim, essa variante da cultura, né, ou seja, enfim, então eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre esse contraste. Um pouco você fala pra gente essa coisa da comida de branco, né? Como que vocês estão contornando isso, né? E depois vocês pudessem falar.
tive, assim, já foi então meio que, como você comentou, né, das lideranças, algumas reconhecendo, né, o rap como uma força. E a ideia é tanto que chama Moreirapé, que é caminho do canto, correto? E aí no Moreirapé, né, que caminho que seria esse? Seria já nessa ideia de uma tamanha integração, né, que já teria esse rap hackeado, né, usando o termo que você trouxe, que já estaria então por esse outro processo, né, um processo que já vem propriamente até talvez pela própria terra ali, como se pudesse reconhecer que aquela terra ali, né, o Jaraguá, o pico do Jaraguá, se você deitar e pôr o ouvido na terra e escutar, vai falar Guarani, numa obviedade, assim, né, que o Jaraguá é Guarani. E é muito essa mensagem também que é trazida no rap, né, entre vários pontos, né, que o rap aborda, para os Juruá, essa mensagem muito clara, né, o Jaraguá é Guarani. Então, foi nessa transformação já, né, do rap, assim. E aí por isso esse caminho, e por isso esse nome, né, Moreirapé. E entendendo que o rap é uma outra forma do canto. Aí. Então, questão da comida, né? Os Guarani têm a sua principal a fonte, assim, de pratos, assim, é o milho, né? Eu vendo aqui os filmes dos parentes do Xingu, eu vejo que é a mandioca, né? Mas para os Guarani é o milho. E dali a gente faz vários pratos. Mas, então, a gente sabe, né, que a comida não indígena ela traz muitas doenças, né? São transgênicas, tem açúcar, né, vários processados. E a gente, os Guarani, acabou que a gente não escapou disso, né? Porque a gente está muito perto da cidade e a gente teve a floresta derrubada, a gente teve, né, os animais que, enfim, foram diminuindo. Então, e também a praticidade também, né, de você, tipo, pegar um arroz e colocar na panela e pronto, do que você plantar e esperar 6 meses, 8 meses para você guardar o milho, enfim, essas coisas, e com o tempo a gente meio que foi perdendo também, né, e também, como eu disse, antes só tinha 2 aldeias e as aldeias eram muito pequenas e não dava para plantar e, enfim, a semente foi sumindo, né, conforme o tempo. Mas depois teve esse esforço, né, de recuperar eles. O pessoal da minha aldeia ia para a Argentina, ia para o Paraguai procurar os parentes para resgatar essa semente, né. E é isso, a gente, na realidade, a gente consome bastante comida de fora, né? Porque, enfim, a gente está muito perto da cidade e a gente está muito mal acostumado, né? Com essa rapidez de tudo e, enfim, a gente está tentando se fortalecer também, né? Querendo plantar mais e recuperar mais sementes, né? E o processo do milho, a gente faz também a reza, né? Antes de plantar o milho. A gente guarda ele na casa de reza e a gente vai toda noite rezando e a gente usa bastante o petanguá, né? E a gente usa a fumaça para benzê-los, né? E é todo esse processo que a gente tem com o milho. E é isso. A gente vai abrir para quem quiser fazer alguma questão, quer alguma pergunta.
Levanta a mão, quem que... Levanta a mão. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, muito bom ter vocês. Eu tenho uma pergunta para a Cleitil. Eu já conhecia de vista, assim, pela Rede Catarina, que ela está lá, né, no trabalho registrado como produtora visual. E, na verdade, a minha pergunta é muito baseada na sua primeira fala, quando você falou das oficinas, que você falou da brincadeira, né? De como, a partir do brincar, vocês aprendiam, né, a filmar. E aí eu lembrei, porque eu estou estudando, uma das cineastas que eu estudo os filmes dela, tem muito essa questão da brincadeira como um modo mesmo de se aproximar, de aprender com a avó, porque ela cria uma intimidade, né? Ela conquista a avó, ela fala, tomando tereré e também comendo juntas e sempre brincando, e também brincando nas plantações de milho com os filhos, com as crianças da aldeia. Ela passa os conhecimentos ancestrais e aprende com as crianças. E aí você falou desse brincar, que foi importante nessa oficina, né? E eu lembrei também que ela fala do guaxiré, por exemplo, que é um ritual mais brincante também, que acontece nas casas de reza. E aí eu queria entender, que você falasse um pouco mais, assim, como é que você acha que essa brincadeira ajuda no processo de construção do filme mesmo, para pensar o filme, às vezes para criar intimidade, ou criar a relação com as pessoas que você vai filmar. Queria ouvir mais sobre essa ideia do brincar. Eu digo porque acho que os guaranis são muito brincalhão, né? Então, mesmo se for homem e mulher, a gente sempre brinca bastante. E na parte mais de brincar, que foi muito divertido pra gente, é que a gente fez atuações sobre, ao mesmo tempo que ele é meio triste, na verdade, porque era sobre violência contra mulheres, né? E a gente tinha que atuar. Então, a gente fazia, por exemplo, um homem que chegava bêbado, batia na mulher, e, enfim, aí a gente tinha que atuar. E mesmo sendo realmente uma pauta muito triste, né, mas era engraçado porque a gente tinha que atuar, né, e as meninas, tipo assim, brincavam mesmo sendo assim. E a gente fazia também bastante atividades que não era muito assim de ficar parado, a gente acho que a gente dançava também, né? Tem o guaxiré, que é dos Guarani Kaiowá, né? E a gente tem o tangará, que é uma dança que o tangará é o nome de um pássaro, né? E a gente vai pulando e cruzando. E a gente teve essa parte também, né, das músicas. A gente sempre começava as aulas cantando, né? E a gente cantava e, enfim, e a gente dançava, né? E a parte de tocar, assim, eu que tocava violão, né? Porque na cultura guarani, a mulher não pode tocar no violão, mas mesmo assim eu estava tocando. Eu sou feminista. Tem uma... porque eu acho que eu sou um pouquinho indo ao contrário, sabe, das regras que tem na minha comunidade, sabe? Da mulher casar cedo, de ter filho cedo, enfim. E o audiovisual, com esses cursos, trouxe uma coisa nova para mim, né? De seguir um outro caminho também. Então, eu me perdi um pouco agora. Enfim, as mulheres eram muito animadas, né? Então, na parte assim, de atuar, mesmo sendo coisa séria, a gente brincava bastante, era engraçado, sabe? Enfim, a gente tinha bastante cantos, a gente dançava nesse processo.
E enquanto eu filmava também, foi uma coisa mais natural também, assim, de brincadeiras, porque teve também a parte, né, da cozinha, né, de fazer os pratos típicos. E foi muito legal, porque foi uma atividade assim livre, e, tipo, cada uma ia em algum prato, cada um ensinava, tinha um mais velho que ensinava, e tipo assim, era muito legal. E acho que a gente sempre aprende, né, na brincadeira mesmo. Acho que a parte assim, de brincar e rir é muito bom pra gente. E é uma parte assim, que fortalece bastante a gente, né? A gente tem que estar sorrindo apesar de ter coisas ruins, né? E eu acho que, não sei se eu respondi bem, mas é isso, eu me perdi um pouco. Eu queria complementar só uma coisa nessa que você estava dizendo, porque no filme tem uma hora em que fala assim, olha, quando a gente planta a roça, o milho, a gente alegra os espíritos das crianças, né? Assim, você poderia falar um pouquinho sobre essa parte? Assim? É porque a gente acredita que o milho, né, enfim, ele é muito sagrado pra gente e ele está muito ligado, o alimento tradicional, com a saúde espiritual também, né? Então, e plantar para as crianças significa fortalecer elas também, né, espiritualmente. E a gente tem a cerimônia, e durante a cerimônia de consagrar a erva mate e consagrar o milho, a gente ganha o nome também, o nome Guarani. Depois que a gente completa 1 ano de idade, nessa parte mesmo. Boa tarde. A minha pergunta ela vai estar encadeada com algo que vocês já comentaram um pouco, mas que eu fiquei pensando, né, que foi dito sobre a relação tanto do rap indígena com essa questão dessa mescla entre esse universo branco com o universo indígena, mas eu fiquei pensando que o rap não é branco, né? Ele não nasceu branco, ele não se desenvolveu enquanto branco, e ele tem também essa raiz ancestral, né? E esse aspecto de conexão de mundos, né? De temporalidade, que eu acho muito interessante, né? Essa busca de uma ancestralidade negra e as referências disso em conexão com os acontecimentos contemporâneos da modernidade. E eu acho que isso é muito potente, assim, a gente pensar nessa conexão americana, né? Diaspórica, nesse sentido de indígena, essa junção, né? Dos universos não brancos, né? E aí eu queria perguntar um pouco sobre isso, assim, como que é essa conexão com esse mundo que é ocidentalizado também, né? Tipo, mais ocidentalizado, bem mais do que o universo indígena, mas que não é plenamente branco ou embranquecido, né? Antecipando um pouquinho do filme, né, que vai ter a 5, muito ligado ao trabalho do Os Guarani. E tem o Jeffinho, né, que é o cantor, um dos. A formação inicial do Os Guarani tinha mais membros no grupo, mas agora está mais ligado à figura do Jeff. E aí, comentando assim, de muito das trocas de conversa, né, com o Jeff,
nesse reconhecimento assim, da força do rap como formação para ele, como um caminho de discutir uma série de problemas, né? Que é uma questão que o rap traz como uma força, né? De você conseguir trazer ali o Jeff até ele tem uma interpretação que eu acho boa, que a gente tem o ritmo e poesia na ideia do rap, mas ele falava de revolução através da poesia, né, o rap. Então, muitas das questões que ele percebia ali na situação de Jaraguá, de ser uma das menores terras demarcadas, aliás, ainda em questão de busca, né, de demarcação, mas uma das menores terras mesmo, assim, com tantos conflitos em relação à cidade de São Paulo, a vizinhança mesmo ali do próprio Jaraguá, a questão, por exemplo, dessas empresas incorporadoras, como a Tenda, por exemplo, que mobilizou o grupo de comunicação em Jaraguá, que também também que impulsionou o próprio OS, né, o OS Guarani, a trazer essa organização pela música, né, de tantas questões, de tantas pautas que ele tinha para tratar, para discutir, para falar. E ele comentou que ele sempre, na formação assim, dele, musical, ele sempre se reconheceu muito, assim, por exemplo, ele escutou Nacionais, né, dentro, principalmente do quadro de São Paulo, mas enfim, Nacionais é um consagrado para além dali, né, mas enfim, muito forte em São Paulo. Eu achava importante, assim, sempre que o Jeff comentava, porque quando eu fui em contato ali com o Jaraguá no festival Jaraguá Guarani, que era um festival de rap, já com essa legitimação das outras gerações reconhecendo, ele já trazia uma outra experiência que era de quem começou antes de ter até mesmo esse reconhecimento das gerações anteriores sobre esses jovens que estavam começando a se apropriar do rap e ver também o rap como um caminho. Então eu meio que me aproximei com isso já transformado no caso do Jeff, né, pelo Oscar Guarani, e já nesse consenso assim, entre as gerações da importância e tal. E eu acho que isso talvez seja a resposta melhor que eu posso dar, tratando assim, um pouco desse grupo, que é o grupo principal ali que atravessou todo o projeto, né? Foi muito em cima das discussões com o Jeff Tchondaro. E aí você quer comentar um pouco mais? Deixa eu ver se você pode comentar. Júnior. Eu queria que talvez você comentasse assim, a sua primeira, não sei se a primeira, mas assim, muita gente aqui conhece, né, a Patrícia Ixapi, Patrícia Ferreira, que já esteve aqui no Fórum aqui algumas vezes, né? E eu acho assim, muito significativo a gente saber, né, que ela teve no Canipetã nessa sua formação, né? Parece que foi uma das pessoas que esteve junto lá. Então, a gente conhece muito a Pátria e, enfim, dessa importância também de a gente já estar num outro momento de multiplicação dessa primeira geração, muito ligada também, né, às formações do Vídeo das Aldeias, que já estão em outro momento de estar assumindo, né, assim, a formação como uma geração, né, do Alberto e da própria Conhan, que está aqui com a gente, enfim, desse momento de você ter aprendido já como uma realizadora, né, por meio dos exemplos das realizadoras. Achei muito bonito quando eu estive lá, né, e você me contou essa história, só depois se você quiser comentar. Mas, assim, dizer que eu fiz essa visita ao Tecoá Canipetã em abril, né, e para conhecer o projeto de retomada florestal e, sobretudo, de retomada das sementes, né, liderada pela Dierá.
que é a mãe da Kelechu, né? E fiquei impressionada, muito impressionada com a experiência mesmo, com o projeto que está sendo desenvolvido lá, né? Assim, de recomposição de vida mesmo, a partir das sementes, né? Sobretudo a partir do milho, né? Assim, a importância do milho como esse elemento mesmo central para a retomada de um modo de ser guarani, capitaneado por uma liderança impressionante, né? Assim, que é a Dirá, e que eu vi todas as vezes que eu fui lá, foi muito não indígena indo aprender os processos, né, que estão sendo desenvolvidos nas Tecorrás em torno de São Paulo, e no Jaraguá também. Eu percebi essas aldeias também como instância de aprendizado de não indígenas, querendo entender, né, assim, um pouco dessa força guarani também, que retoma a floresta, que retoma o Jaraguá, que retoma uma área que era chamada eucalipto e que agora é uma super experiência assim, de retomada florestal e de sementes, uma coisa que realmente todos devia ir lá para aprender, todos nós tivemos oportunidade, assim. E eu cheguei lá e fiquei muito surpreendida de encontrar esse filme, de encontrar aquele Exu e ver esse filme lá na aldeia. Então, também estou aqui fazendo um convite às pessoas que possam ficar para ver esse filme maravilhoso. É maravilhoso o seu filme, né, que aquele tio fez, que é o Obrigado Avati, né, que é uma câmera semente, é uma câmera que planta, é uma câmera mais baixa do que assim, Ozu, não sei o quê. Vocês vão ver o que é uma câmera no chão, feita com muita competência, né? Aquele tio é a fotógrafa do filme. Né, a forma como ela filma a mãe, filma a irmã, é assim, muito surpreendente enquanto proposta fílmica mesmo. Assim. É diferente, é um filme guarani na sua essência, né? É um filme das sementes. Assim. Então, só dizer que, né, foi muito surpreendente para mim, assim, do nada, um computador aparecer, um celular, olha esse filminho que de repente é um filme para mim muito bem realizado, muito bonito. Eu vi esse filme praticamente editado, depois o Instituto Catitu fez a finalização, mas a montagem eu vi pronta lá na aldeia, né? Assim. Então é esse cinema que às vezes ele parece tão cotidiano, tão simples, e nos traz revelações, inclusive formais, né? Isso é o cinema produzido nas comunidades indígenas. Assim. Então, desculpa, não tem muito uma pergunta, mas um comentário e só talvez você comentar sobre a presença da pátria lá, né? E pro Richard, pro Rony, assim, também, desculpa, mas também já antecipando, é um outro filme que me pega também pela forma, né? Que você entra num filme muito documental, de entrevistas com uma personagem, um rap, e o filme vai se transformando, né, numa outra coisa, numa outra forma, num filme híbrido, num filme onde a cosmologia guarani está mandando o filme também o tempo todo. Você tem um pássaro que fala guarani, né, você tem uma montanha que fala guarani, um jovem guarani escutando a montanha, né? Então, esse filme é um filme de transformação, né? Ele é um documentário que é totalmente transformado no meio do caminho da montagem, né? Você tem um pássaro que se transforma, uma montanha que se transforma. Então, você está no âmbito dessa discussão da transformação. O cinema, né, indígena ele tem que lidar com essa questão, com essas questões da transformação de formas, né? E eu acho que o seu filme, o filme de vocês, tem muito a ver com isso. Aí eu queria perguntar se essa forma de transformação do documentário meio careta, de entrevistas e tal, ela foi construída juntamente com eles, né, com esse grupo de roteiristas, como surge essa mudança do filme, né, que o filme se transforma, se foi uma coisa coletiva, se foi mais proposto por você, assim, antecipando um pouco, mas talvez nem todas as pessoas possam ficar para escutar vocês dois na sessão, né, da 5. E por último eu queria ver se a Cora podia falar um pouquinho sobre o processo de realização do filme. Não guardei o título. É o outro terceiro filme, né, que a gente vai passar. Como chama agora? Enviar Hindu, o som
sobre o espírito guarani. Sim, porque se você foi a pessoa que conversou, né, com os realizadores, com o diretor do filme, que sabe mais sobre o processo, como eles não puderam, a gente não pôde convidar, se a gente pode entender um pouco mais sobre o filme, esse terceiro filme que a gente vai assistir às 17 horas. Obrigada. A gente vai ter tempo para esse filme na sessão? Mas agora, não sei, porque agora está na mesa, é agora, né? Se quiser deixar para outra sessão. Né, para a gente aproveitar. Então, durante o curso, né, de audiovisual, a gente já teve, já tinha conhecido, né, a Patrícia Chapin, né, que ela é uma mulher já mais velha, cineasta, né, e ela justamente fez um filme, né, que a gente viu lá no D, justamente com a mãe dela, né, e isso já serviu como uma inspiração para mim, né, conhecendo ela, e ela relatando, falando como que foi o processo dela, fazendo, foi muito bom, entendeu? Porque eu já estava nesse processo do curso e já deu uma Guarani que já estava fazendo trabalho, sabe? Isso foi, tipo, uma coisa muito boa, assim. Acho que para todas, né? E acho que isso foi muito importante, ela teve na minha aldeia. E eu lembro o dia que a Júnia foi na minha aldeia e apareceu lá com o Alberto, e eu mostrei um pedacinho, né, do vídeo curta, que era quando foi o segundo processo, né, de aprender a editar, e eu mostrei para a Júnia, né? E ela achou muito bonito. E depois disso, para terminar ele, eu fiquei um mês, né, na cidade, no centro, já aprendendo a editar, legendar, enfim. E eu fiz todos os cortes e eu meio que deixei ele pronto já, né? Aí foi isso, mais ou menos. É isso. O projeto inicial, assim, tem muito da demanda que tinha pelo edital, né? Que o edital, ele que proporcionou que esse filme acontecesse, que era da Lei Aldir Blanc. E aí tinha um projeto inicial apresentado, que era dentro de um molde mais convencional, digamos assim, de documentário com entrevistas, e acompanharia mais rappers ali também, não só o Oz Guarani. Então, inicialmente a proposta ela era mais essa. Então tinha o Era MC também acompanhado além do Oz, o Oz na configuração com o Berinde Glovers e também com o Jeffinho, Xandaro. Tinha também até assim, o que era além do Jaraguá, mas que também partia do Jaraguá por conta da figura da Catu Mirim, que a partir da relação dela com o Jaraguá começou também a entrar em cena com força e também um trabalho também em rap. Então tinha também inicialmente nesse projeto a discussão possível de trazer essa força feminina, né, também da Catu, a presença dela. E aí isso era o projeto inicial. Mas aí depois, quando foi a campo, e aí foi sendo atravessado, né? E foi se transformando também, né, o projeto como um todo. Entendendo melhor, por exemplo, que talvez seria mais interessante os que estavam mesmo na aldeia, foi uma indicação, então eu entendi que talvez a Catus fosse num outro espaço, que talvez não nesse primeiro momento de projeto, e aí depois entendendo quem que configuraria, e entendendo as relações, a gente chegou num momento que o Oz Guarani também estava numa transformação, o próprio grupo, o Mirindio estava numa carreira solo, iniciando, e o Jeff então estava assumindo o Oz mais ligado a ele, uma nova paginação, digamos, né, porque tem outros que se aproximaram para as apresentações do Oz Guarani, agora tem uma composição também que, inclusive, é parte do elenco do filme, né? O Lene, que acompanha, né? O Lene
E aí, então, a partir dessas questões, o filme, então, inicial, teve, né, foi mudando totalmente, né? Mas isso para dizer o que foi o primeiro apresentado. O primeiro apresentado seria isso. E aí, uma vez que estavam todos, cada um separados de certo modo, né, cada um nos seus caminhos, não caberia mais dessa ideia inicial de um filme que juntava, mas então que novo filme seria? E aí foi quando surgiu, muito conversando com o Jeff, mas então e se talvez fosse um menino que talvez então se aproximasse como um aprendiz de rap. E aí fosse, então tinha essa descoberta do que seria um novo fio e uma nova necessidade também, uma necessidade de que talvez abarcar elementos da ficção fosse mais possível, tornasse mais possível, né? A partir dessa provocação, então como seria um aprendiz conversando com o Os Guarani, agora como um professor de alguém que já está nesse campo. E aí, nisso que nas discussões nossas na altura da leitura, né, da leitura do que seria esse novo caminho, que foi se transformando coletivamente, então assim, tinha várias ideias que, a partir dessa conversa primeira com o Jeff, que depois a gente trouxe nessa discussão com os atores, né, com o Caraí Jaguacá, que é o protagonista, com o próprio compositor, o Lene, Caraí Tatandu, com o Rich, o Joelá, que também está junto na fotografia, e com o Jeff, com a Cris Ará, a Cris, que é mãe do Jeff, uma das atrizes do filme, por exemplo, surgiu, e também com a produtora do filme, a Ana Flávia Carvalho, e aí, por exemplo, surgiu a percepção de que talvez tivesse que ter mais figuras femininas dentro dessa proposta, porque estava muito masculino, então, o que seria esse aprendiz atrás do Os Guarani. Aí surgiu também, junto a discussão com a Shirley, que a Shirley é a atriz que faz, tá sendo bastante spoiler do filme, mas dizendo que a Shirley é uma figura que aparece ali, e aí antes disso, quem que ele encontraria, que também poderia aconselhá-lo. Então a mãe apareceria, né, a Cris, dentro desse caminho, mas a provocação do universo já conversando mais, acho que foi uma das ideias que eu trouxe, mas que eles abarcaram e ampliaram, né, dentro dessa composição, que é, por exemplo, a ideia de que se deitaria. Isso é uma ideia que foi uma das propostas, assim, como linha, dentro dessa então se tem uma nova configuração de ficção, uma linha que tinha propósito era essa, assim, de chegar naquilo que eu entendi do que seria um reconhecimento óbvio do Jaraguá ser Guarani, né, o próprio Jaraguá falando Guarani. Então isso foi uma proposta de, essa terra vai falar Guarani, então tem essa cena. O que vocês acham dessa cena? Essa cena foi discutida, para evitar lá tal. Agora o caminho até lá foi todo reconfigurado dentro dessa conversa, né? Então, em algum momento surgiu a sugestão de que talvez ele trouxesse um presente. Que presente seria? Aí surgiu a apresentação do que seria o Tucumbó, né? Que o Tucumbó surgiu dentro dessas discussões de roteiro. O Tucumbó, que também tem um uso religioso, mas no caso aqui seria mais como essa arte contemporânea, né? Essa arte que enfim, milenar, mas ao mesmo tempo ela vem ali numa apresentação como, junto a essa composição do rap, mais uma forma da arte ali. Então surgiu isso, por exemplo, quando a gente disse que chegaria até então o morro, como que seria esse caminho até o morro? Aí a proposta de encontrar uma entidade feminina, digamos, e encontrar um pássaro que pudesse ser também um anúncio a essa entidade.
Em algum momento até a gente sugeriu um pássaro que foi vetado. Eu sugeri um pássaro que, né, a Cris, na hora, falou que era um pássaro que não era esse canto, tinha que ser um outro pássaro, enfim, na minha falta de conhecimento de pássaros, mas a gente teve esse momento de discutir então que pássaro seria até chegar no gavião. Vai ser um pássaro, né, de um bom agouto, digamos, e logo em seguida essa entidade aparece. E aí eu acho que você pode comentar um pouco a partir dessa... Se você quiser comentar a respeito dessas reuniões na UPAN. Você já falou tudo. O filme todo já. Contou o filme todo já, né? Fora, tem... Eu vou só comentar um pouquinho a pergunta da Júlia. Esse terceiro filme ele foi escrito na Mostra Contemporânea, e aí a gente recebeu o link, né, porque já estava sendo programada uma sessão Guarani, e é um contraste interessante com o filme, principalmente o Guararapé, porque é uma aldeia no Rio Grande do Sul, e no documentário eles estão muito preocupados, na verdade, os mais velhos, com essa diferença entre a música Guarani e essa música que vem de fora, né? Como muito bem lembrado, o rap é negro, tem uma origem negra, mas ainda assim é de fora, e eles se mostram muito preocupados com a importância dessa preservação, né, do cuidado com a espiritualidade guarani, né, como que a música é central nisso, assim. A gente tinha pensado em comentar mais sobre, depois de assistir o filme, né, porque daria pra gente conversar também, mas seria isso, assim, e mais tarde a gente fala mais um pouquinho. Oi, boa tarde. Meu nome é Natália, eu sou argentina, moro na Califórnia e estou muito feliz de estar aqui ouvindo vocês e que eu vou assistir os filmes que eu ainda não conheço. Mas estou também chegando de algumas conversas com os artistas Wabichana, Baniwa e Terena, e uma das coisas sobre as quais eles falaram muito nesses últimos dias, no outro encontro, foi sobre a questão da fala, da escuta, a importância de que tudo fala para eles, e de que a importância da escuta de tudo isso que fala. Então, ouvindo vocês falar antes, eu pensei que no momento, eu acho que foi o Richard que você falou, falando do rap, que não é só por gostar. Tem uma coisa, tem história de luta, tem ouvir as histórias das avós, das mães, dos pássaros. Então, acho que eu queria pedir a vocês se vocês podiam compartilhar um pouco por que o cinema, então. Sabe? Ou porque o vídeo, ou porque o rap, a música, porque eu acho que eu estou ouvindo que tem que ter um sentido, tem que ter um porquê. E talvez esse porquê está ligado à conversa, à procura de que a cultura branca fique, por fim, ouvindo, escutando as histórias. É um pouquinho difícil entender o português. Eu sei falar, mas não sei entender muito o que vocês falam. Desculpa, Então, português é nada. eu acho que o cinema em si, tipo, ela é um lugar onde os jovens também conseguem se expressar também, né? Porque na nossa aldeia, lá no Jaraguá, tipo, ela é uma aldeia, tipo, bem no meio da cidade, né? Tipo, os jovens não têm o que fazer ali.
tipo, de usar a cultura para, tipo, pescar, tipo, não tem um rio, tipo, caçar. Então o cinema é onde eles viram que eles podem também se movimentar um pouco, de falar, de mostrar a cultura mesmo. Agora se for, porque agora está acontecendo muito essa, vamos dizer, epidemia de suicídio de jovens nas aldeias. Tipo, ontem mesmo tive mais um caso, não em São Paulo, mas em Santa Catarina. Tipo, os jovens já não tem mais como se expressar, falar. Então, o cinema, o rap são únicas formas que eles acharam de se expressar mesmo, de falar sua indignação com a política, com várias coisas que acontecem, não só na política, como outras coisas também, né? Então, a comunicação também é a mesma coisa. De puxar eles para eles também falar nos vídeos, mostrar um pouco, tipo, de fazer algo. Então, a partir disso, a gente consegue também de fazer que eles não fiquem pensando só no suicídio. Porque de 2020 para cá, eu acho que foi muito suicídio de jovens Guarani. Do povo Guarani Buiá mesmo, não dos outros, né? Do Guarani Buiá mesmo. Então, essa é uma... A gente está lutando para tentar conseguir mais espaço, onde eles podem se expressar, falar um pouco também. Mas é difícil. Então, como eles já não vêem mais um futuro para eles, então eles começam a tirar suas próprias vidas. Então, o cinema é uma coisa que ajuda muito eles também de se divertir, brincar, rir, tipo, na hora das gravações eles ficam zoando um ao outro. Então, de anima muito eles também, né, de continuar o cinema. Então, essas coisas meio assim. Alguém gostaria de fazer alguma outra questão? Ali, ó, já está. Boa tarde, eu sou Rica Saito, sou produtor do Neirude, que vai passar hoje à noite, direção da Fernanda, minha colega que está aqui. Estou muito feliz de estar aqui, de ver a participação massiva de mulheres no debate e também estar diante de realizadores jovens indígenas. Eu estou fazendo alguns filmes com o povo Guarani lá de São Paulo, encontrei a Creature em 2 lugares diferentes desse processo. Entrevistei a mãe dela. E aí eu tive lá no Calipetu nos 10 anos, na comemoração de 10 anos da retomada, e consegui ver o filme dela, muito lindo. A minha pergunta vai no sentido de pensar esse futuro, né? Que o Richard está falando que muitos jovens estão sem perspectiva, né? Eu fiquei pensando que a geração do Vincent, que está aqui também, né, do Vídeo nas Aldeias, teve esse movimento de levar a linguagem do cinema para as aldeias, de certa forma, ensinar essa linguagem, né? E acho que hoje em dia o vídeo já está nas aldeias, né, através do celular, já meio que é um pressuposto, assim, as crianças já assistem vídeos, de alguma forma essa linguagem já está impregnada a ponto de vocês, né, se vocês imaginam que vocês vão conseguir seguir fazendo filmes, viver disso, se vocês veem uma perspectiva de fomento público, ou se vocês imaginam outra forma de produção, como essa produção pode continuar sendo coletiva, ou mesmo fazendo parcerias com Giruás. E aí uma outra pergunta mais geracional, né? Acho que a geração da Gerá foi essa 10 anos atrás, foi para as ruas, voltou para as aldeias, conquistou novos territórios. Se vocês... eu sei que é difícil pensar assim num futuro de longo prazo, né? Talvez o futuro de longo prazo fosse esse de adiar o fim do mundo, a gente conseguir reverter o aquecimento global, mas pensando no pequeno, como que vocês veem um próximo passo possível para a geração de vocês? Então, com certeza a minha geração ela é muito mais, né? A geração dele, do Richard, é muito diferente, né, dos nossos pais. Ainda mais porque a gente tem a gente tem a tecnologia, né, a gente, enfim, da internet a gente vê várias coisas e acaba que às vezes também isso atrapalha muito, né, às vezes os jovens têm realmente depressão, essas coisas que estão afetando bastante os jovens guaranis. E
às vezes essa situação é um pouco complicada também, até para eu dizer, né, porque eu também sou jovem, né? E o que eu estou achando, assim, de imaginar o futuro é de estar continuando mesmo fazendo isso, entendeu? E ainda mais porque eu estou aprendendo agora, né? Eu, tipo, peguei na edição, usei a câmera, mas eu não conheci todas as câmeras, sabe? Tem câmeras que são mais antigas. A edição, você tem que estar sempre fazendo, porque já faz um tempinho que eu não estou mexendo mais, sabe? E eu já esqueci, então eu tenho muito que aprender ainda, né? E eu quero fazer outras coisas também, né? Outros trabalhos, né? Realizar outros curtas também, né? E eu também estou já conheci, né, 2 mulheres já não indígenas para a gente estar fazendo, né, um projeto, né, de não só fazer um curta dizendo na aldeia, mas colocando também a forma de vida de outras mulheres, né, mulheres LGBT, mulheres negras, né, e mostrando um pouco das histórias dessas mulheres. E eu estou sonhando muito em fazer mais, né, e aprender mais também. E também participar e fazer mais atividades na aldeia, né. E as atividades, os cursos, audiovisual ou de rap também, para os jovens é muito bom, né? Porque às vezes a gente fica muito parado na aldeia, né? E isso acaba... E a gente não tem um território muito grande, sabe? Que nem o Richard falou, assim, a gente não tem um rio muito grande para fazer atividades, a gente não tem uma floresta tão grande. E às vezes a gente está nos territórios muito pequenos e isso acaba que a gente fica adoecido também, né? Então fazer atividades de rap ou de audiovisual e outras coisas, isso acaba que ajudando bastante também a gente, os jovens, fazer alguma coisa, né? E eu também estou, como eu já realizei um curso, eu também estou, acho que, como São Paulo tem bastante gente, né? Às vezes eles também querem que... acaba que eu já conheço outras pessoas, né, para fazer o trabalho na minha aldeia, como agora também que eu estou dentro de um projeto também para fazer novamente um curso de audiovisual também de novo. Então, meu desejo é estar continuando, né, e aprendendo mais. Eu estou muito engatinhando agora, então, é isso. Você aprende. O futuro que eu imagino, tipo, para os jovens das aldeias, das minhas aldeias, né, é que talvez, tipo, a gente possa também conseguir puxar apoios onde a gente consegue, tipo, fazer oficinas mesmo de formação para os jovens, de formar cineastas guarani, mulheres, jovens, homens, né. Então, tipo, agora, em 2024, a gente conseguiu um parceiro que é o SPC, eu acho, que eles vão dar uma oficina. É um curso, na verdade, de 1 ano para os jovens, tipo, de formar cineastas indígenas, né? Então, o futuro que eu imagino é que, tipo, daqui para frente, quem sabe, nós mesmos podemos montar o nosso filme de diretores, produção, coprodutores, né? Tipo, ser tudo indígenas, né? Tipo, não precisar mais de que venha branco de fora ensinar, tipo, de nós mesmos já saber montar o próprio filme, de contar a nossa própria história também, né? De ter uma independência nós mesmos, vamos dizer assim. Porque eu acho que o pensamento também é um pouquinho diferente, né, do indígena para o branco. Então acho que a partir de que você vê um filme indígena, 100% indígena, acho que é uma coisa muito diferente, porque ela vem do coração, tipo, ela não vem do pensamento que você estuda na faculdade, tipo, de montar roteiro. Tipo, ela é uma coisa que vai impactar mesmo o povo brasileiro, o povo que assiste, quem está ali assistindo tudo isso. Então, o futuro que eu vejo é isso, que tenha comunicadores guarani formados, cineastas indígenas para lançar o próprio documentário, né?
Eu vou adiantar um pouquinho, já que ninguém levantou a mão assim, que era uma questão, né, para daqui a pouco também, mas, né, diante da conversa, que é isso, assim, no Iaiandu, os mais velhos, eles estão muito preocupados, né, eles falam dessa coisa de teora para a música guarani e teora para a música de fora, e tem um movimento dos jovens da aldeia também muito envolvidos com essa tradição mesmo, da forma como ela é feita, mas a gente sabe também que da dificuldade mesmo, né, assim, de como é importante ter essa entrada, como o rap é uma ferramenta de luta e de trazer as pessoas. E aí, né, vocês falaram que lá no Jaraguá o rap é bem referendado, assim, né? É bem aceito pelos anciãos e anciãs, assim. Mas esse é um contrato, por exemplo, com outro filme, né? E aí, essa, né, pergunta já rolou um pouco, assim, né? A gente já passou por ela. Mas aí eu fico curiosa para saber como que é esse trabalho também com a música guarani e com os mais velhos e tal, como que isso tem acontecido. Eu acho que a música guarani em si, tipo, ela não é uma coisa que você aprende depois de uma idade certa. Você já nasce na casa de reza, tipo, você já cresce na casa de reza, então o canto é um canto que ela já é feita para você, vamos dizer assim. Você já nasce escutando ela. Então, agora o rap é diferente, né? Tipo, você tem que estudar, aprender um pouco mais. E tipo, o canto, a dança é uma das coisas da cultura do povo guarani, tipo, é uma coisa que nunca vai se perder ao longo dos anos, né? Então, é uma coisa muito forte que a gente tem ainda como mostrar também. Todo lugar que a gente vai, a gente leva esse canto, né? Agora no Jaraguá em si nós não temos mais um pajé, tipo, que tá ali sempre, porque o nosso faleceu em 2021, se não me engano. Então ali é tomada por jovens, mulheres, crianças. Ali nós mantemos a cultura como ele ensinou, como ele deixou mesmo, né? Tipo, antes dele falecer, ele falava muito dessas coisas, né? Que não podia deixar a cultura morrer, que tinha que continuar estudando a língua. E tipo, na nossa aldeia, a gente tem uma creche onde as crianças estudam de 0 a 6 anos, que é só a cultura guarani. E tipo, com uma educação diferenciada, tipo, ali tem... Eles levam na casa de reza, levam na mata para conhecer um pouco das ervas medicinais. Então ali a cultura é muito forte ainda, tipo, não tem uma perda muito grande ainda. Então a partir disso a gente... Os jovens mesmo estão na casa de reza cantando. Então uma coisa que é diariamente que o povo está aprendendo ali, né? Então uma coisa que já as crianças aprendem desde criança mesmo. Tipo, todo o canto, a dança. É uma coisa da cultura mesmo, já não tem como dizer de onde veio, como que aprendeu, né? Eles aprendem ali desde criança. Mais alguém? Deixa eu fazer uma parte aqui. Tentar explorar um pouquinho, talvez até os organizadores do seminário poderiam falar um pouco, né? Um pouco sobre esse seminário chama A Câmara é a Flecha, a Câmara é o Cesto, né? E parece que já foi justificado que o primeiro nome vem do cinema Cuicuro, né? Sobretudo do Tecumã, e que é um cinema feito por homem, né? E curiosamente o filme da Querexu, né, a cesta está presente dentro do filme, né? Ela é um elemento fundamental, sobretudo, spoiler de novo, né, na cena que a mãe vai com as crianças com uma cesta para poder ir coletar as sementes do milho, né? E obviamente é um filme feminino da cabeça aos pés, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre esse objeto que está no filme, que é o cesto, e como que ele se relaciona com a educação das crianças, etc., seria legal. Então, o cesto, ele,
a gente usa ele para guardar as sementes, né? Ele está presente na nossa casa de reza e a gente guarda as sementes no cesto, né? A gente chama de adjacá. E a gente está na casa de reza, a gente sempre, como disse, a gente sempre entra à noite e reza, né? E a gente faz todo o ritual. Então, antigamente, né, as mulheres que iam colher e usavam um cesto, né, na cabeça e iam colocando as sementes, né, dentro da colheita e colocavam no cesto. E o cesto quem faz mais é as mulheres, né, das guaranis. Renata, Júnior vai dar uma... Só comentar essa coisa do título, é isso mesmo, é uma perspectiva de abarcar, né, uma perspectiva também feminina nesse objeto, né, que poderia ser a bolsa, a cesta, algo que coleta, né, que cuida, que tem a ver com sementes e que tem a ver com toda essa expansão também de um cinema de realizadoras, né, que também, claro, conscientemente o Fórum Doc quis também convidar, trazer e botar também para frente, né, mostrando também exatamente essa dinâmica contemporânea das meninas assumindo cada vez mais esses lugares também, né, de fala, de realização. Mas é isso, a câmera como um objeto eminentemente feminino, de cuidado, de guardar também memórias e colheitas. Obrigada, Paulinha. Isso é muito importante, foi muito importante para a concepção, assim, né, e para retratar um pouco o que a gente quis trazer de filmes também, de muitas mulheres presentes nesse seminário. Não, é só a Tata vai fazer uma questão, a minha não é uma questão, só completar a fala da Júnia. A câmera é a flecha, né? Vem do filme do Tacumã, sim, que é o título do filme dele, né? Mas também essa associação que foi feita por vários outros cineastas indígenas e artistas indígenas, a câmera como flecha, por exemplo, o Edgar Canati, né, o Edgar Chaquiabá fala sempre essa câmara como um instrumento de luta e, portanto, de guerra, que é associado, né, à flecha. A borduna, poderia ser a câmara e a borduna também. A gente tem a experiência do cinema do Alberto, ele já falou também a câmara e o petinguá, né, que é o cachimbo guarani. Então, uma forma de comunicação com os espíritos, com os outros. Poderia ser a câmara e o espírito, né, em vários lugares. A imagem, para muitas sociedades indígenas, é associada ao espírito e, portanto, e a câmera e a cesta, tem essa perspectiva feminina, mas tem um outro título, uma outra parte do título que é desse seminário, que é pensar o cinema indígena, não no singular, mas no plural, os cinemas indígenas, né? Hoje eu acho que a gente entra numa fase em que o cinema, cada vez mais, o cinema indígena, ele é feito de diversas formas, procedimentos, construções narrativas que são muito diferentes umas das outras. E eu acho que é essa a beleza do cinema indígena, né? Não tem só uma forma. Acho que essa sessão de hoje vai mostrar um pouco como a gente quis também trazer, por exemplo, o cinema da Olinda Tupinambá, que não é, além dela ser mulher, o tipo de cinema que ela faz é muito diferente da maioria dos cinemas indígenas, né? E essa ideia da câmera e a cesta tem a ver, por exemplo, essa ideia de guardar o cinema como filmar para guardar, ou filmar para resgatar um ritual, uma festa que já não existe mais. Isso atravessa tanto o cinema feito pelos
homens indígenas como pelas mulheres indígenas, né? Guardar também muitos cineastas homens indígenas estão pensando nisso, como o cinema como tendo essa sua missão também. Mas queria só completar um pouquinho o que a Júlia falou, e era esse nosso objetivo, assim, de trazer essas experiências múltiplas de cinemas indígenas. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, assim, muito assim, pragmática mesmo. Fiquei interessada nessa questão de como vocês estão encarando a montagem, a edição, o trabalho de edição, como é que vocês estão fazendo. Vocês conseguem editar, montar na própria aldeia? Vocês têm que ir para a cidade? Quem são seus monitores, seus colaboradores? E que tipo de organização vocês estão mobilizando para fazer esse trabalho, que é mesmo um trabalho difícil e às vezes é o mais, né, a gente consegue filmar primeiro, né, e depois você vai editar, e aí ele é mais custoso e mais demorado, né. Eu queria saber como vocês estão envolvidos com essa prática da edição. Então, o Instituto Catitu, né, ele deixou os computadores na aldeia para que as mulheres possam, enfim, continuar, né. E como eu estou, tipo assim, começando, eu precisava de uma pessoa assim do meu lado também para né. E por enquanto mesmo eu não consigo editar sozinha, né. Eu preciso de ajuda, mesmo tendo computador, assim, na aldeia. E é isso. Agora eu não tenho paciência de editar. Eu tenho um amigo meu que ele não é indígena, né, ele mora numa cidade, então a gente faz uma parceria já desde 2015, 2016 por aí já, que ele edita pra mim, eu vou lá, tipo, falo com ele, tipo, eu tô lá acompanhando tudo, mas eu não edito, eu só fico olhando ele editar só. Só isso. Diretor é assim. Mas só uma parte, mas você faz um trabalho de edição nas redes sociais, né? Porque você tem que escolher o texto que você vai publicar, qual imagem que você vai publicar. Isso também eu acho que é edição, né? E como que é esse trabalho seu, assim, volume de imagens que você faz, onde que você busca, se você mesmo produz, quem que é que faz o texto, enfim. Acho que isso tudo é edição também. Lá a gente tem colaboradores, né, na página da mídia. Tipo, tem eu e tem a Ana Flávia, que era a produtora do filme também. E tem o cara que edita pra mim, ele às vezes faz design também. Eu mesmo faço mais, tipo, cobertura de eventos, tipo, que eu vou de indígenas mesmo. Agora essa parte de texto eu deixo pra essa mulher fazer e o design pra esse amigo fazer pra mim. Porque a gente meio que divide, porque como a gente não tem uma equipe que é formada, que recebe, então ali é todo mundo colaborador, né? A gente faz a página a parte disso, de colaboradores. Mais alguém gostaria de comentar, fazer uma pergunta? Antes de tempo, você quer falar um pouquinho? Você falou um pouco. Não, mas eu acho que é isso. Então acho que a gente vai encerrar, a gente vai ter um tempo para tomar um café e continuar a conversa lá fora, e convido todo mundo para voltar para a sessão das 17 horas, que vai ser bem especial, e ao final a gente ainda tem um debatezinho agora sem spoiler, né, com os realizadores que estão presentes aqui, ok? Muito obrigado.